Oi, gente! Tá começando mais um episódio de Pode Inovar e hoje o papo tá especial e profundo, tá? Mas antes da gente mergulhar de cabeça, vamos agradecer quem faz esse rolê aqui acontecer de verdade? O Método Acelera, que é o patrocinador oficial aqui do canal. Um programa que não só te ensina a comunicar, mas acelera a sua capacidade de se posicionar, de influenciar e viver do que você acredita. O Método Acelera já impulsiona o Pode Inovar e pode te impulsionar também. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Não posso deixar de esquecer da nossa querida Faculdade de Pedro Leopoldo, que além de investir em estudos e ensinos de alta qualidade, também literalmente abriu as portas para que eu possa estar aqui gravando esse conteúdo com boa imagem, bom som, uma ótima equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Então, bora começar. Hoje o episódio é com uma mulher que carrega força, sensibilidade e coragem em cada escolha. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa frase do Jung abre o capítulo dela no livro Elas e talvez também revele o que move Marina Mesquita. Ela é intensa, comunicativa, leal, forte, sensível. E, como ela mesma diz, vive sem pressa, sem pausa. Porque ela entendeu que transformação não tem hora marcada e que revoluções de verdade acontecem quando a gente para de pedir permissão para ser quem é. Ela é mãe de 3 filhos, sendo 2 com autismos. E isso não é um detalhe, tá? Eu acredito que seja parte da força que a impulsiona. Advogada, mentora, mulher que atua com e para mulheres, ela atravessa a vida com propósito e com um novo olhar. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Neio. Obrigada a todos os ouvintes, né, que vão nos assistir. Agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu fiquei muito feliz de você ter topado estar aqui hoje. A vida é uma loucura, uma correria. Então, tirar um tempinho aí, isso significa muito para mim. Bom, vamos começar nossa conversa aqui sem crachá, sem currículo, sem script. Como que você se apresentaria para alguém que nunca leu nada seu, nunca te ouviu, não te conhece? Então parte disso você já falou, né? Então eu sou Marina, sou uma mulher muito corajosa, dedicada em tudo que eu faço, comunicativa e consegui aí, após passar um momento de saúde na minha vida, redescobrir novos caminhos, né? Então eu me defino como uma pessoa leve, feliz, que ama a vida. E dentre as minhas funções, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga, sou empreendedora, sou advogada. Então, acho que sou uma mulher comum, como todas as outras. E cheia de força, né? Pra estar na frente de tudo que você representa. Ô Marina, como advogada, na área do direito, a justiça sempre te moveu, né? Em busca, igual você mesmo cita no livro, em busca de defender o direito das pessoas. Teve algum caso que virou a chavinha aí dentro e você tirou a lei de jogo, a lei do direito de jogo e trouxe a lei da empatia, da humanidade? Olha, Neio, chegou um momento na minha carreira, eu vou fazer 20 anos já, né, de advogada, de advocacia, trabalhando mesmo à frente. Nós vamos mudando, né, todos os dias. Uhum. Então, eu venho aí de um início de uma advocacia muito mais combativa, mais forte, querendo de mais imposição, para dar lugar a uma advocacia mais empática, mais afetiva, mais cuidadosa. Mas isso veio com a maturidade. Então, hoje, né, de um tempo para cá, cada caso para mim é único. Então, assim, eu não tenho como te dizer qual caso para mim teve uma repercussão maior. Por quê? Porque todos têm.
É porque quando a gente trata, ainda mais a área que eu milito muito hoje, que é a área de direito de família, né? O direito criminal também fez parte de uma grande parte da minha vida, da minha carreira. Então, não tem como você olhar para quem te procura como um cliente somente. É a história dela, é a história daquela pessoa, é a vida que ela está passando, são as dores que ela traz. Então, além de exercer o lado jurídico, eu busco no meu dia a dia exercer, compadecer com a dor do outro, tentar compreender o que a pessoa tá passando, mas sem me envolver como parte daquele litígio ou daquele conflito. E isso eu demorei muito a entender, sabe? Você levava as coisas assim pro coração, se envolvia demais no início? Sim, até mesmo porque quando um cliente te procura, dependendo da situação que ele tá vivendo, ele tá numa tempestade, ele tá num momento de desespero tão grande que ele acaba encontrando em você como se você fosse a única saída para os problemas dele. E se você não tiver esse distanciamento no entendimento de que você não é parte desse processo, e sim você representa uma das partes, você acaba se envolvendo em coisas que realmente não te diz respeito. Então, hoje eu consigo ver muito bem desenhado na minha vida que eu represento o direito, o desejo daquela pessoa, mas eu não faço parte daquele conflito. Maravilha. É uma atividade que tem que ser diária, né, Marina? É diária. Eu acho que eu não saberia dividir. Porque pra você defender a pessoa de fato, você precisa entrar, mergulhar de cabeça, né? Tá ali em todas as áreas. Foi você que esteve à frente do caso de Luciana Hudy aqui em Pedro Leopoldo, não foi? Sim, sim. Como é que foi isso? Teve uma repercussão gigantesca, né? A questão da Luciana, né, foi eu que representei diretamente através do meu escritório, né, Oliveira e Mesquita. Foi uma situação que teve uma repercussão muito grande, né? Eu acredito que foi por ser uma mulher, por ser através dos meios, né, que foram utilizados, que foram muito exagerados, muito exacerbados, e aí causou uma comoção muito grande, principalmente o que aconteceu posteriormente ao que foi gravado, que as pessoas julgaram, acabou que chegou nas mídias, né? Que foram a agressão num outro local, né? Que, segundo a Luciana, ela vivenciou, ela passou por isso, né? Ela foi retirada ali do meio das pessoas e foi levada para um outro lugar onde ela foi agredida, impossibilitada, né? De se defender de todos os meios. E aí isso foi uma comoção geral, né, a gente entende, né, da gente se indignar, porque o Estado, ele exacerbou nas suas funções, né, e tem o outro lado, que além de tudo, de representá-la, né, nós temos uma ligação aí familiar, somos concunhadas. Então, aí, nesse caso, eu me vi também emocionalmente envolvida, né? Essa, infelizmente, é uma história que já se repetiu várias vezes, né? Esses atentados contra as mulheres, enfim. A gente nunca acha que vai acontecer perto da gente, né? E quando acontece, a gente fica chocado. Você acha que, de alguma forma, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai caminhando, as pessoas começam a mudar a perspectiva de visão sobre essa situação e sair das redes sociais e trazer essa atitude para a vida mesmo, para tentar mudar isso? Olha, isso vai depender muito da sua visão mesmo, né? Enquanto pessoa. E o que a gente vê hoje na rede social, né? A gente vê pessoas julgando as outras a todo momento. E não foi diferente com Luciana, né? A Luciana, ela tanto foi aplaudida por muitas pessoas pela coragem, por todo o sofrimento que ela teve, mesmo assim ela se manteve de pé a todo momento, íntegra, né? Muito leal aos princípios que ela traz. E a gente falava muito, olha, atrás de você representa muitas pessoas, muitas mulheres, muitas vozes que não podem falar. E, em compensação, outras que realmente criticaram, buscaram aí justificativas. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que para crime, para violência, não existe justificativas, né? Então, nada justifica tamanha agressão, tamanho absurdo que Luciana sofreu.
E como foi o desenrolar? Já acabou? Ainda está em processo? Está em processo de investigação, de apuração, né? E tomara que a justiça consiga cumprir o papel dela. Tomara. Falando em violência contra a mulher, durante a nossa primeira conversa, você tocou numa tecla que eu acho que poucas pessoas levam esse assunto da maneira como você trouxe, que é o empoderamento e o apoderamento. E você me explicou que durante aí as suas conversas com diversas mulheres, você tenta mostrar para elas que você não tem que se empoderar, você tem que se apoderar. Explica essa diferença pra gente. Isso é muito legal, assim, muito interessante essa forma da gente refletir. Hoje existem muitos movimentos, né, de mulheres e a cada dia acredito que temos que ter mais, porque a desigualdade de gênero é uma realidade. Nós estamos em uma desconstrução de uma sociedade patriarcal, mas é desconstrução. Ainda impera, né, a figura do homem como superior, a figura da mulher. Então a desigualdade ela é real. Hoje, os últimos estudos mostram que essa igualdade, ela vai chegar em 2131. Então, assim, a gente ainda está um pouquinho distante disso. Nós estamos nessa conversa aqui, eu tô para os meus netos, bisnetos, né? E bisnetas, enfim. Mas é o que vale. Então, hoje, qual que é esses movimentos femininos, né? Não sou feminista, né? Não tenho esse olhar para o feminismo. O que é ser feminista? Olha, o movimento feminista, ele veio com muita importância, né, quando ele se originou, que é mesmo trazer ali a figura da mulher. Mas em algum momento seria trazer uma força, uma figura da mulher como se ela fosse totalmente independente. E não é isso que eu entendo. Eu, enquanto ser humano, entendo que independente de ser homem ou mulher, nós somos seres sociais e dependemos uns dos outros. Nós precisamos ter autonomia, que é diferente. Então, o meu pensamento não é colocar a mulher num pé superior ao homem, a gente trazer ali uma igualdade mesmo, vendo que o homem ele tem todo o seu papel, a sua função, muito bem definida, mas a mulher também. Então, é trazer ali a igualdade. E o movimento feminista, quando ele iniciou, ele trazia como se fosse uma anulação mesmo, né? Uma revolta, do né? papel masculino. E eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um de nós, no seu papel, enquanto homem, enquanto mulher, a gente soma enquanto todo, né? E isso é sensacional. E aí, voltando, né, com relação ao empoderamento, então hoje a gente vê muitos movimentos, né, utilizando empoderamento feminino e tudo. O que é a minha convicção hoje? O empoderar é como se eu, Marina, saísse aqui do meu lugar de mulher e desse àquela mulher um poder que ela não tem. Então, eu tiro de mim e falo assim, ó, toma, eu te dou um poder. E aí você se apodera do que você é. Só que não é esse sentido, porque nós mulheres já trazemos em nós o nosso poder, a nossa essência. E o que precisa muitas vezes é do despertar para esse potencial. Então hoje eu falo muito de apoderamento. Então você se apoderar. E às vezes o dia a dia, as circunstâncias da vida, os problemas, faz com que essa essência da mulher se perca dentro dela, fique apagada, suma. Então, quando você começa a olhar para você, olhar para uma outra perspectiva de vida, para o que a gente vai falar, acredito que é o autoconhecimento, você começa a reconhecer o seu poder, que ele está dentro de você, que é a sua verdadeira essência. Então, você toma posse do que já é seu. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei se você assistiu. Hoje eu tô só falando sobre isso, tá? Mas é porque eu tô viciado. A novela da Max, Beleza Fatal. Não. Com a Camila Pitanga, enfim. E aí tem um casal lá que a mulher anulou toda a sua força, todos os seus poderes por conta de um relacionamento extremamente abusivo, tóxico e sem agressão, sabe? Mas psicológico, uma agressão psicológica, e ela foi anulando, desacreditando do seu poder e ficando ali a mercê do que ele queria, do que ele não queria. E isso é um exemplo que muitas mulheres passam e pode ser
E tem muito a ver com isso, né, que a gente tá conversando. Da mulher se apoderar daquilo que ela anulou por conta de várias situações da vida, né? É interessante você trazer isso, que hoje, socialmente falando também, as mulheres, elas acreditam que vivem uma relação violenta ou abusiva só quando chega na violência física. Uhum. Só que a violência psicológica, ela é a violência mais comum, mais grave, né? Na verdade, ela é muito... existem índices altíssimos da violência psicológica. É subnotificada, porque até aquela mulher compreender que ela está num relacionamento abusivo, que ela vive uma violência psicológica, ela vai só entender isso, às vezes, quando já chegou na violência física. Uhum. Então, existe uma subnotificação muito grande da violência psicológica, né? E é o que você falou. Como a gente vem aí de um sistema e que nossas avós, bisavós viveram isso, então muitas mulheres, e são muitas, vivem um relacionamento abusivo, violento, narcisista, acreditando que aquilo é o relacionamento ideal. E aí encontram várias justificativas para aquele relacionamento, né? E por quê? Porque foi a realidade que elas viveram, foi a realidade que a mãe viveu, foi a realidade que a avó viveu. Foi aquilo que ela viu a vida inteira, foi o que ela viu. Então, assim, quando a gente fala de mulheres, né, que levam o nome aí à frente, que buscam trazer o apoderamento de mulheres, é justamente para mostrar para aquelas mulheres, olha, tem um sinal de alerta aí nesse comportamento. Não aceite menos do que você merece, né? Não é amor, é cilada. Eu brinco muito isso, né? Não é amor, gente, é cilada. É cilada. Ô Marina, e pra você ter chegado e falar sobre isso com muita certeza, muita clareza e muita convicção, é algo que vem de dentro pra fora, né? Pra você conseguir ajudar outras pessoas, outras mulheres. Foi alguma coisa que você começou aqui dentro. Foi um processo de autoconhecimento demorado. E é um processo difícil e doloroso, né? Quando a gente para encarar nós mesmos e ver os nossos defeitos, as nossas atitudes, as nossas falas, o que precisa melhorar, o que não precisa. Dá vontade de sair correndo, largar tudo pra trás, ó. Tchau, galera, não quero mais não. Como que foi esse processo pra você conseguir chegar até aqui, conseguir ajudar outras pessoas? Veio muito forte com a Akantamoeba. Mas começou lá em 2015, né, esse seu interesse? Isso mesmo, né? Meu processo de autoconhecimento começou em 2015. Eu iniciei um processo, fui caminhando, mas é igual você falou, é isso mesmo. Quando a gente encontra com a gente mesmo, não é tão simples assim. Não é confortável, né? Não é confortável. Mas é libertador, né? Sócrates fala, né? Conhece-te a ti mesmo, que conhecerei os deuses e o universo. É uma das frases que eu levo comigo. Então, ou seja, a gente busca a saída fora, mas a saída, ela tá dentro da gente. Uhum. Então, eu vim nesse processo de transformação e chegou um momento que foi meio complicado. Eu dei uma abandonada do barco, né? Abandonada assim, continuei lendo, continuei buscando, mas era algo que eu não estava fazendo tão intencionalmente como eu fazia. Mas eu tinha algo dentro de mim que gritava, gente, eu não consigo explicar em palavras. Eu tinha algo muito latente dentro de mim, uma inquietude. Não sei se vocês têm isso, alguém tem. E eu tinha uma inquietude muito grande, era como se a minha vida faltasse algo, sabe? Mas não era qualquer coisa, era algo com propósito, né? E aí eu comecei a buscar isso intencionalmente. Gente, era um incômodo, era, sabe? E gente, era incrível isso. E aí eu comecei, falei, não, eu tenho que voltar essa busca. E aí, nesse meio termo que eu retomei o caminho de autoconhecimento, eu tive a doença da Akantamoeba. Ô Marina, você é espírita kardecista, Sim. né? Você acha que... Sim, né? A gente já sabe a resposta. Mas isso aconteceu com você pra você conseguir se enxergar por dentro? Você acredita nisso? Ah, eu tenho certeza. Que tava ali na sua missão já, que você já veio dessa encarnação predestinada a esse momento? Eu tenho certeza o seguinte, que
não existe destino, né? Na minha concepção, não tem destino. Tem os caminhos que a gente vai traçando. Coisas realmente que nada acontece por acaso, nada é por acaso, as pessoas não se conhecem por acaso e a gente não vivencia situações por acaso. Nós podemos agravá-las ou também minimizá-las de acordo com a nossa conduta de vida. Isso é fato. No entanto, eu vejo hoje, da forma como eu vivi, a questão da Cantameba, da intensidade que foi e da transformação que ela me trouxe, que talvez, se isso não tivesse acontecido, eu teria esse progresso em torno de uns 5 a 10 anos, sabe? E eu agradeço hoje, assim, imensamente. Eu lembro que no processo minha mãe falava assim, minha filha, em tudo dai graças. Eu falava com ela assim, eu ainda não consigo dar graças. Hoje eu ia falar, nossa, ainda bem que isso me aconteceu, sabe? A Cantameba? A Cantameba. Foi uma doença que não foi diagnosticada ali no primeiro momento, né? Não foi. Você primeiro teve o diagnóstico de herpes. Sim. E, assim, eu fiquei maravilhado com a sua parte ali no livro, porque você dá muitos detalhes, eu consegui imaginar a situação. Mas quando você recebeu o resultado final, que você precisaria fazer um transplante, como que foi isso? Porque quando a gente fala a palavra transplante, dá meio que uma assustada. Oh, meu Deus do céu, você tá ali num momento frágil. Como que foi receber essa notícia? Nesse momento que eu já estava da doença, foi um momento de entrega. Eu não desesperei, eu não tive nenhum, eu me entreguei mesmo. Porque, para quem não sabe, né, eu tive esse problema no olho, que é uma doença muito rara e que me levou à perda da visão esquerda. Juntamente com isso, no início, eu sentia muitas dores. E por eu ter um diagnóstico errado no início... Foi num dia comum. Você acordou... em verdade, eu já estava sentindo um incômodo nos olhos há alguns meses. E eu já tinha procurado alguns médicos, só que para diagnosticar a Cantameba é muito, muito difícil, né? Não é um diagnóstico simples, né, de ser feito. Tanto é que eu já estava no meio da doença e ainda fui diagnosticada errado. Então, eu procurei por alguns médicos, né, mas eles não conseguiram diagnosticar antes. Eu tinha, assim, um incômodo, uma secura muito no olho, uma irritabilidade e que nada se justificava. Então, usei colírio, troquei a lente, mas não melhorava. E aí, num belo dia, realmente, eu deitei, durante a noite eu senti alguns choques no olho, assim, eram uns raiozinhos, acordei algumas, mas não imaginava. E aí eu acordei realmente sem enxergar e com muita dor no olho, meu olho muito inchado. E aí eu imediatamente já estava sem a minha visão. E aí o desespero, você teve o diagnóstico da herpes muito que era, né? Que a pessoa achava que era. Logo em seguida ou demorou um tempo pra você ter algum motivo pra tá acontecendo isso com o seu olho? Não, quando eu já acordei desse jeito, foi numa segunda-feira, eu já fui pro pronto atendimento, eu já recebi no pronto atendimento o diagnóstico de herpes. E aí aí eu fiz o tratamento de 15 dias, eu não tive melhora nenhuma. E assim, é uma dor, né, insuportável, uma fotofobia muito grande. Não conseguia enxergar nem o visor do celular. Então, eu fiquei realmente 15 dias dentro de um quarto totalmente escuro. Eu comigo mesma. Quanto tempo depois de tudo que aconteceu, você recebeu o convite para o livro? Eu recebi em janeiro. Em janeiro. Então, aconteceu tudo, começou em julho, né? Eu fiz o transplante em setembro. Então, foram aí uns 4 meses depois. A gente colocando, assim, vendo de fora, foi um processo até rápido, né? Foi, muito rápido. Foi muito rápido. O meu prognóstico de tratamento era de 2 anos, para posteriormente eu fazer um transplante. E eu me curei em 2 meses. Olha só pra você ver. Que coisa boa. E como que foi? Você recebeu o convite pro livro já para contar essa história ou você escolheu essa história para contar por lá? Não, eu recebi um convite do livro através de uma amiga muito, assim, importante na minha vida. Seu primeiro livro? Primeiro livro. Essa amiga é muito importante, quero mandar até um beijo para ela, Suzana.
E esse convite veio através dela, de uma amiga dela. E ela falou, Marina, tem uma amiga que tá montando um livro com a história de mulheres, e eu acho que a sua história, ela precisa ser contada. Eu falei, que história? História do seu filho. Não, minha história é muito normal. Inclusive, eu acho que eu começo o capítulo assim. Mas minha história é muito comum. Ela falou, não é comum. Nós que estivemos ao seu lado, vimos a sua resignação e a sua fé e a sua coragem de passar por isso. Essa história precisa ser contada. Eu, não, mas... E ela, Marina, a sua vida... E assim, foi a pessoa que me incentivou, juntamente com meu esposo e com a minha mãe, né? Que aí quando eu levei, falei, gente, eu escrevi o livro. Vai, você dá conta, escreve o capítulo, vai ser muito transformador. Teve um trecho do livro que você fala: comecei a mentalizar a córnea que seria para mim. Orava ao doador dizendo que continuaria a viver por ele. Como que foi isso? Isso é de um tato e de uma sensibilidade gigantesca, porque naquele momento você não pensou só no que você precisava, você pensou também na pessoa que estava te doando a córnea. Quando eu recebi o diagnóstico que eu ia ter que fazer o transplante, foi assim, eu tive esqueci o nome, gente. Meu olho teve uma alteração, né? Rompimento da córnea. E aí eu entrei em contato com a minha médica, ela mandou ir para São Paulo. E eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: você está com risco iminente de perda do globo ocular. Você vai imediatamente para o transplante. E aí na hora eu falei, oi? Aí ela já fui cadastrada, né, como no topo da fila, com urgência. E aí nesse momento eu falei, meu Deus, eu vou receber uma córnea de alguém. Aí ela me orientou, Marina, você vai já ficar internada, a córnea sai rápido, porque não é feito nenhum, não faz nenhuma exame, né, de compatibilidade, a córnea é o único órgão que não precisa. Então, você já vai ficar internada aguardando a córnea. Então, ela pode sair até uns 4 dias. E aí, a partir daí, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar essa córnea, né? E como aí você falou, né, eu sou espírita, eu tenho conhecimento, e nem é pelo espiritismo, não. É pelo espiritismo também. Porque a ciência hoje, ela tem comprovado mais e mais, a cada momento, a questão da energia. Tudo é energia, nós somos energia. Então, eu falei, eu preciso trabalhar essa córnea que tá chegando. E aí, realmente, eu comecei a mentalizar conscientemente aquela córnea, conversando com aquele doador, com aquela família, entendendo que aquela córnea estava vindo para mim no momento de dor para eles, de dor para ele, mas que eu iria honrá-lo. Que coisa forte, coisa forte. E logo em seguida você fala, não era apenas uma córnea. Não. Era como o encontro de Paulo com Cristo no deserto. Foi porque essa doença, para mim, ela me trouxe muito ensinamento, sabe? Ela mudou as prioridades da minha vida. Ela mudou as pessoas da minha vida. E ela me mudou, assim, eu não sei te falar. Eu tinha uma sensação de que eu não era capaz, sabe? Eu precisava de uma validação muito grande das pessoas. Eu tinha uma necessidade de tudo que eu fazia tinha que ser milimetricamente perfeito. As pessoas ao meu redor sempre vendo o meu potencial e eu nunca enxergava isso. E quando eu tive de encontro comigo mesma, eu vi que a minha perfeição estava justamente na minha imperfeição. Sabe? De ver que eu me tornava um ser humano a cada dia diferente. E aí eu fui pro deserto mesmo. Eu fui encontrar comigo. Que coisa legal. Foi numa situação muito delicada, mas foi uma grande oportunidade, né? Foi maravilhoso. Eu agradeço. Foi uma grande oportunidade. Tem um trecho aqui do livro que eu quero falar.
Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui embaixo. Essa parte aqui, ela me pegou muito. Porque, às vezes é forte, né? Você diz. Isso foi só quando decidi realmente enfrentar esses obstáculos internos que minha visão começou a clarear. Tanto física quanto espiritualmente. Quando você diz isso, você fala literalmente? Literalmente. É mesmo? É muito interessante. Cada vez que eu melhoro enquanto ser humano, a minha visão melhora. Porque hoje eu tenho uma visão que eu enxergo uns 45%, né? Então eu não tenho uma visão nítida ainda, eu ainda estou com ponto. Mas tô. Interno? O ponto ele vai sendo retirado aos poucos, né? Então eu ainda tô com 8 pontos. Então, assim, é muito delicado, é maravilhoso, né? Deus é perfeito. Mas cada momento que eu consigo mudar um padrão da minha vida, algo que eu sei que faz mal pra mim, que faz mal pra minha família, pros meus filhos, um comportamento meu mesmo, de uma imperfeição, eu consigo ter essa clareza, o meu olho melhora. É como se fosse nós desatando dentro de você mesmo, né? É incrível, gente. Eu falo isso, não é verdade. Eu falo direto, nossa, minha visão tá melhor. Aí, da hora que eu vou fazer a comparação, algo em mim mudou. Gente, que coisa maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa, sim, talvez eu fale bobagem, mas falando sobre transplante, no início foi difícil se acostumar? Teve alguma diferença por estar recebendo um órgão de uma outra pessoa? Ney, eu não tive nada. Assim, eu tô num grupo, lógico, que a gente acaba se associando a pessoas que passam pela mesma coisa que a gente. Então, no grupo que eu tô, nossa, pessoas tiveram muita dor, tiveram isso. Eu não tive nada. Eu acordei da cirurgia na hora que no outro dia tirou meu tampão, eu já tava enxergando. Eu não tive nada de negativo. Eu só tive coisas positivas. Eu nem lembro. Engraçado, né? Uma visão compensa a outra. Eu nem lembro. Maravilha. Para quem tá com interesse, Marina, em comprar o seu livro, onde que a pessoa consegue adquirir o livro Elas? Olha, o livro Elas tá em todas as plataformas, né? A Amazon, mas eu tenho ele. E se você quiser, pode me chamar no Instagram, que eu encaminho para você. São histórias de 22 mulheres, né? Histórias transformadoras e inspiradoras. E o que é interessante? Quando a gente tá nesse processo, né? De sentir um vazio, de estar desanimado, de não saber por onde começar, a gente precisa buscar inspirações, né? E muitas vezes a gente deveria ser nós mesmos a nossa própria inspiração, mas em algum momento a gente se perde. Então é muito bacana buscar histórias ou pessoas que te inspirem. E aqui, ó, esse livro tá belíssimo, viu? Tá mesmo. Então, se vocês quiserem, podem me chamar no Instagram, vai ser um prazer encaminhar um exemplar pra vocês. Eu ainda li somente a história de Marina, mas só com a história dela eu me emocionei. Pra mim, eu passava o episódio inteiro só falando desse processo, que foi um processo muito importante. E é algo que, se a gente ficar aqui debatendo, vai ajudar muitas pessoas. Mas essa mulher, gente, ela não para, ela tem tanto título, tanta coisa pra fazer, tanta função, que eu não sei como é que aguenta. Como é que você arruma tudo isso na sua rotina, minha filha? Quando a gente faz o que ama. Não encontrei meu propósito de vida, né? Maravilha. É servir e transformar. Arrasou. Ô, Marina. Eu vou deixar o link aqui do Instagram da Marina para vocês entrarem em contato com ela e adquirir o seu livro, tá bom? Bom, além de tudo isso, você é mãe de 3. Sim. 2 deles têm autismo e o João Lucas, que é o seu mais velho, também foi diagnosticado com genialidade. Como que é viver essa maternidade tão intensa? Então eu sou mãe de 3 e os 3 são neurodivergentes, né? Por quê? O mais velho e o mais novo, eles estão dentro do espectro, né? Do autismo, espectro autista. E o do meio, ele foi também diagnosticado
com TDAH. Uhum. Segundo o psiquiatra, são os mesmos genes, né? TDAH, autismo e dislexia. Então, eu tenho 3 filhos neurodivergentes. E lidar, né, com a questão aí do mais velho, que é o João Lucas, com genialidade, é um grande desafio, né, gente? Porque é uma mente brilhante. E tem pouco tempo que vocês descobriram a genialidade? Não, João foi diagnosticado com 7 anos. E ele não tem noção, né? Não tem noção. É uma mente brilhante. Ele não tem noção ainda porque vocês não trouxeram esse diálogo para ele, né? Mas em algum momento vocês querem trazer isso? Vocês pensam em conversar sobre isso? Na verdade, ele sabe que ele tem essa habilidade, né? Tá. Primeiro porque a vida dele é movida a conhecimento. Então, ele vive conhecimento, ele respira conhecimento, ele ama estudar, ele ama saber. E ele sabe que ele tem essa habilidade, mas ele não sabe a potência que ele tem. Porque uma coisa que a gente sempre conversou lá em casa, né? A gente sempre falou isso. Eu falo, Gustavo, meu marido, minha mãe, que a gente mora junto, que o objetivo é que ele seja criança. Né? Pra quê? Pra que na vida adulta, ele vai desenvolver isso aí de forma muito natural, o que já é natural. Então, a gente não potencializa de forma alguma, nada. A única coisa hoje que ele faz extracurricular, até mesmo para manter o interesse dele, é o Kumon, desde pequenininho. Então, o Kumon para ele é uma forma de método de estudo. E eu sempre ainda coloco, você ainda tira essas notas excelentes porque você estuda, e ele ainda estuda, você acredita? Ele é estudioso, ele gosta. Ô Marina, de todas as outras... Mãe é um bicho que é louco, né? Eu não sei como que minha mãe arruma tanta força pra poder fazer tudo que ela faz, enfim. E você ainda tem essa intensidade a mais, né? Esses desafios, esses processos que você precisa aprender a lidar também. Você acha que isso... Essa questão na sua vida te ajudou também a trazer tudo pro seu pessoal? Essa transformação, esse autoconhecimento, a sua ajuda para outras pessoas. Você acha que seus filhos te ajudaram nesse processo? Com certeza, me ajudam todos os dias, né? Mas quando eu tive o João Lucas e que ele recebeu o diagnóstico de autismo, você imagina, há 10 anos atrás, tinha só uma pessoa aqui em Pedro Leopoldo, eu nem sabia o que era. Quando o médico falou comigo, não, ele é autista. Meu Deus, o que é isso? Nem sabia. E aí tinha só uma pessoa aqui em Pedro Leopoldo, que o filho dela tinha sido diagnosticado também muito próximo ao João Lucas. E aí eu falei, meu Deus, então eu fui meio que desbravar mesmo uma terra desconhecida, né? Mas uma coisa que eu nunca esqueci, esse psiquiatra, quando deu o diagnóstico João Lucas, falou assim comigo, mãe, não procure nada no Google, não procure nada na internet, o filho é seu, ele não veio com manual de instrução, então ele é único, você vai ter que estudar ele, você. E aí eu nunca li, gente, eu li, vou falar com vocês, eu li acho que um livro que eu ganhei sobre autismo, que eu ganhei de uma amiga muito querida. E assim, é lógico, informação de dados, às vezes eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, eu faço. Mas ler, me debruçar, saber até a forma, né, as expressões, eu nunca fiz. Até porque isso podia te atrapalhar em algum momento, né? Tipo assim, um exemplo longe. Bula de remédio. Quando a gente lê ali, exato, a gente acaba ficando com aqueles sintomas, né? Então, seus filhos são únicos. O que eles sentem, né? É diferente de uma outra vivência. Isso. E aí o autismo, pra mim, ele sempre foi uma coisa que, é a minha realidade. É a minha realidade. Então, pra mim, o normal da minha vida é essa característica dos meus filhos. E isso eu levo muito como característica, sabe? Eu não enxergo como mais nada. É uma característica que eles têm.
E quem de nós não tem algo que nos diverge um dos outros? Muitas coisas. E que bom, né? Porque senão ia Ainda ser bem. muito sem graça. Você se sentiu culpado em algum momento? Não. Maravilha. Nenhum momento. Perfeito. Tem muita fé, né? A gente tem muita fé. Então, quando você tem fé em Deus, em algo superior a você, e você simplesmente agradece e vai cumprir o seu compromisso. E além de tudo, Mari, você ainda... O seu marido foi diagnosticado com autismo também. Sim, aí a gente teve essa surpresa que não foi surpresa, né? Então, logo que os meninos foram diagnosticados, ainda mais que o João Francisco também, né? Como neurodivergente, o TDAH, aí ele falou, então a gente precisa de olhar. E aí, realmente, ele procurou, porque ele tinha várias questões que o incomodava. E aí ele foi diagnosticado com TDAH e com autismo também. E essa é uma pauta muito importante, porque existem muitas pessoas adultas que têm incômodos aí na rotina do dia a dia, algumas atitudes, ações, enfim, que as incomodam e elas não sabem o porquê, né? Sim. Não custa nada procurar algum especialista. Eu acho isso muito importante. As pessoas hoje estão, assim, quem não conhece, né, tem um discurso muito generalista. Então, a gente precisa muito de se inteirar das coisas antes de emitir as nossas opiniões. Então, hoje existe uma parte de pessoas que falam assim, agora tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo. Ainda bem. Eu falo, gente, ainda bem. Por quê? Porque aquela pessoa, ela pode ter um cuidado, ela pode fazer uma terapia, ela pode tomar uma medicação, ela pode se ver parte do todo, de vez se enxergar como uma exceção do todo. Então, o meu discurso é esse. Ainda bem que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, muitas pessoas estão conseguindo hoje redefinir muita coisa depois de um diagnóstico, né? Começa, nossa, por isso que eu tinha tal comportamento na infância, por isso que eu tinha tal comportamento na adolescência. Então, é como se um quebra-cabeça ele fosse se formando. É lógico, buscar por profissionais, né, sérios, capacitados, para que realmente faça essa análise, né? Então, assim, tem que ter uma grande responsabilidade nisso. Mas hoje a gente vê profissionais muito, muito éticos, né, à frente aí, como neuro, como psiquiatras, como psicólogos, né? Eu não vejo profissionais irresponsáveis, não. Pelo menos dentro do âmbito de conhecimento que eu tenho, sabe? Também eu sou muito positiva em tudo, né? E que bom que você é, né? Olha como é que você passa pelos obstáculos com tanta facilidade, digamos assim. Sim. Né? Ô Marinda, me conta aqui, como que faz a gente médica, como que é o diagnóstico da pessoa autista? Qual é o médico que a pessoa vai? Como que é esse processo? Olha, eu vou falar da minha realidade com os meninos e depois eu falo com relação a Gustavo. Com os meninos, eu vi um comportamento deles diferente do que é o comportamento padrão. E aí, na época, eu busquei por duas profissionais que eu sou assim, elas são excelentes, que foi Juliana Gatto e Angélica Hilário, que ela tanto fono quanto TO, que fizeram a avaliação dos meninos. Então, elas aplicam alguns testes, né? Então, tem uns testes, eu não sei falar quais são. Então, a partir desses testes, elas me deram uma devolutiva. Falaram assim, olha, Marina, existe aí um traço de autismo, existe um traço de um distúrbio do processamento sensorial, existe um traço de TDAH. Então, quando elas me trouxeram isso, aí eu fui encaminhada, né, para uma neuro. Então, no caso, foi uma neuropediatra. Então, aí eu fui no neuro e aí foi diagnosticado. Hoje, os meninos são acompanhados por um psiquiatra. Eu fiz a opção pelo psiquiatra. Eu não sei muita diferença, mas quem acompanha os meninos hoje é um psiquiatra. E aí, foi esse diagnóstico que a gente teve pelos meninos. O Gustavo, por ele já tá, né, já vendo... Aí ele teve uma sinalização da psicóloga, e aí ele buscou pelo psiquiatra, o psiquiatra fez também alguns testes e foi diagnosticado. Então fica aí a dica, né? Nunca Sim. é tarde pra
mudar a sua perspectiva de vida, Não, né? e Porque muda tanta coisa, gente. Sabe, as pessoas, um diagnóstico vai mudar? Muda a visão de quem tá ao seu redor, né? A gente consegue compreender alguns comportamentos que muitas vezes a gente espera e não tem. Então muda pra pessoa. É verdade. Agora, pra gente mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, Marina, você também é mentora. Você mentora tá certo? Você mentora apenas mulheres? Como que isso aconteceu na sua vida? Qual que é seu papel, seu propósito como mentora? Então, isso é muito recente na minha vida, né? Porque tudo isso veio após a questão da doença dos olhos. E aí, depois do transplante, que foi setembro, eu falei, não, eu tenho que buscar aquela inquietude, né? E aí eu consegui falar, peraí, eu sou capaz de fazer algo. E eu sempre tive muita habilidade, muita facilidade de conversar, de trocar, de ouvir as pessoas, que eu vejo hoje muita gente querendo falar e poucas pessoas querendo ouvir. Isso é uma coisa que eu faço assim, ó, com muita leveza. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, porque se o autoconhecimento tá me transformando tanto, se a forma como eu estou vendo a minha vida com um olhar diferente tá me transformando tanto, eu quero trazer isso para as pessoas. Então foi onde eu comecei a postar as coisas nas minhas redes sociais, o que eu realmente vivencio. Quem vive comigo, por exemplo, meu casamento, que é um casamento muito saudável, muito consolidado, eu comecei a divulgar isso nas redes sociais. A maneira como eu lido com os meus filhos, a relação que eu tenho com a minha mãe, né, com a minha família. Então isso é uma coisa que eu comecei a receber muito retorno positivo das pessoas. Nossa, que legal. Ai, posta mais. E aí eu chamei a Elaine, né, uma amiga, convidei a Elaine, falei, Elaine, vamos montar alguma coisa para mulheres? E a Elaine também é uma mulher assim, nossa, Beijo da Nutri. Beijo na Nutri, né? Uma mulher muito apoderada, com uma história belíssima. E aí ela falou, Marina, eu já tenho um projeto, que ela já tinha um evento, que é o evento de mulheres, que ela já estava aí com algumas edições antes, inclusive eu já havia participado como palestrante, e ela me convidou, ela falou, vamos fazer esse projeto juntas? Já tinha data, já tinha tudo, e aí a gente mudou todo o layout do evento, a forma como foi, trazendo justamente o desenvolvimento humano para dentro do evento. Foi um evento que repercutiu, assim, muito aqui, né, na cidade, com as mulheres que estiveram. Foi um evento muito lindo, muito intenso. E a partir daí, nós iniciamos essa caminhada de mentoras. Elaine hoje também está como mentora, a gente está mentorando. E eu tô me formando com objetivos também de manter projetos com a Elaine, também de fazer outros projetos sozinha, sabe? E aí tô mentorando mulheres, quero iniciar um projeto também com casais. Então aí tem muita coisa bacana aí pra vir. Você basicamente ajuda outras pessoas a se reencontrarem com as histórias delas, né? Sim, me formei como analista comportamental também, que é muito interessante. Eu faço uma análise de um diagnóstico que chama HMI, que ele traça os perfis psicológicos baseado nos perfis psicológicos de Jung. Então, ele traz ali as suas habilidades, suas potências. Eu quero. E o que você... Então, vamos fazer. Vamos marcar? Eu quero, de verdade. Você vai ficar encantado. Como que é, assim... eu falo que é transformador. Primeiro que você consegue compreender que as pessoas pensam diferentes, que têm perfis diferentes, que têm ideais diferentes. E isso, gente, você muda a sua relação com todas as pessoas. Porque a gente parte do pressuposto de que o outro deve se comportar como eu me comporto. Só que o outro não. O outro tem um perfil psicológico totalmente diferente. Tem uma forma totalmente diferente de receber, de processar informações do mundo, de entender e compreender as questões que estão ao redor. E aí você muda. É muito legal, você vai adorar, você vai assim, gente, é transformador esse diagnóstico, viu? Também quem tiver, eu tô à disposição para fazer aplicação da devolutiva. Eu vou querer e ainda mostro o processo, tá, gente? Explico tudo certinho. Ô Marina, a gente pra se conhecer e eu fiquei parado num capítulo da minha vida de ficar preso
ao que as pessoas acham de mim. Então, não fazer algo porque eu acho que as pessoas vão achar tal coisa. E nesse processo é tudo achando que as pessoas vão achar coisas ruins da minha pessoa. Então eu parei de um jeito. Hoje, inclusive, até gravei um vídeo super emocionante para postar nas minhas redes sociais. Inclusive, coloquei aquela frase de Chico Xavier que é maravilhosa. Que a gente... Como que é? A gente não pode voltar atrás e começar. Fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Que eu acho que faz muito sentido para esse processo. E eu acho que essa sua análise vai me ajudar muito nisso. Você vai ver, é libertador. E o que você fala do outro, todos nós, né? O que eu falei, nós somos seres sociais. Então, a gente vem de uma tendência, de uma validação, de uma aceitação, porque nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, temos que nos sentir pertencentes. Uhum. Então, quando a gente deixa de fazer algo ou não faz algo, aguardando ali uma aprovação com medo que as pessoas vão falar, é justamente por causa disso. Por quê? E se eu não for mais pertencente a esse grupo, a essas pessoas? Só que quando o outro fala de você, ele fala dele, né? Por quê? Porque o outro é um espelho. O outro é o espelho de mim. E eu sou o espelho do outro. Então, quando eu falo do outro, na verdade, eu falo de mim. Eu falo do que eu tenho. Então, principalmente o que me incomoda no outro é o que eu tenho ou o que eu gostaria de fazer. Então, muitas vezes, é aquela coragem que o outro não tem. Então, ele não tem o que falar de você, porque ele também não aceita elogiar o seu movimento, que você tá saindo daquele lugar, tá se permitindo se encontrar. E aí ele fala que vai buscar o negativo. Mas em contrapartida foi o que você falou. Existem pessoas que te aplaudem e falam assim, nossa, o que você falou pra mim mudou a minha vida. Você me inspira. Então é pra essas pessoas que a gente tem que colocar a nossa atenção. Eu falo assim, mudar o olhar, tenho usado muito isso, né? Quando você coloca o olhar certo, tudo se transforma. Então se você mudar o olhar e falar para quem quer te ouvir, tudo muda. Tudo muda. Agora, esse HMI, que é esse teste, essa análise comportamental, você vai adorar. Eu vou fazer. Marina, pra gente encerrar aqui, muito obrigado antes de qualquer coisa. Eu amei. Eu passaria horas aqui falando sobre tudo, que eu acho tudo muito inspirador. Mas me fala uma coisa. Mesmo depois de tudo que você viveu, o que ainda tá em transformação aí dentro? Tudo. É um looping, né? Tudo. Nós nos transformamos a todo momento. Eu cheguei aqui, eu já sentei com você, nós já conversamos, eu já sou outra pessoa. Porque você já falou alguma coisa pra mim que eu vou receber aquilo, que eu vou me transformar. Então, é isso. A vida tá em constante transformação. E uma coisa que eu quero deixar aqui pra todo mundo, que embora, né, seu passado tenha marcas, o seu futuro está intacto. Você pode decidir a sua vida, você pode se ressignificar a qualquer momento, você pode ser o que você quiser, você só não pode prejudicar o outro, né? Ir contra a sua verdadeira essência, que nós somos essências divinas, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, somos co-criadores da realidade que a gente deseja. Então, isso é muito importante. O pensamento cria. Tudo que você deseja, você tem, você crê, porque ele já existe, né? Hoje eu falo, a física quântica tem falado muito isso, que é o que o espiritismo também traz, né? E aí a física traz de uma forma diferente, que quando você idealiza algo, ele já existe num plano, já está materializado em algum momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente emana para o outro, porque para a primeira pessoa que eu estou emanando é para mim mesmo. Então, embora o seu passado tenha marcas, o seu futuro está intacto. Você pode mudar a sua vida, você pode se inspirar em pessoas, né? E fazer uma vida transformada, uma vida mais leve, uma vida com significado, né? Uma vida que te faça viver, não somente existir. Nós temos que viver com propósito, viver com intencionalidade, viver com amor, viver sabendo que eu estou dando o meu melhor em benefício de tudo e de todos, né? E aí, independente de onde você estiver e do que você fizer, você está a serviço de algo maior, né?
Viver o extraordinário não é papo de coach, é você viver onde você está aqui hoje, trabalhando, nós estamos conversando, nós estamos aqui. Você está doando o seu melhor para mim, eu estou doando o meu melhor para você. Isso é viver, né? Agora, muitas pessoas só existem. Uhum. Lindo, forte. Uma salva de palmas para Marina Mesquita. Ô Marina, que presente que foi receber você aqui no podcast. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito importante para muitas pessoas. Eu, mais uma vez, agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua disponibilidade. Nós tivemos aí alguns desencontros, né? Mas que bom que você teve paciência, que deu tudo certo de estarmos juntos. As portas aqui do Pode Inovar estão sempre abertas para você. Sempre que quiser vir para a gente poder bater um papo, passar mensagens positivas, inspiradoras para as pessoas, pode vir, tá? Obrigada, agradeço e acho que tu é no tempo certo, né? Gosto dos desencontros, mas é porque não era o momento era hoje, era agora, né? E tá tudo certo. E agradecer, também estou sempre à disposição, né? Quem quiser, quer deixar minhas redes sociais, marinamesquita.costa, gente, me sigam lá, marinamesquita.costa. Me sigam, me mandem mensagens, se quiser trocar, conversar, tô sempre à disposição. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem lá seguir, conhecer mais o trabalho da Marina. Pro livro também. Bom, nós chegamos então a mais um final de um episódio. E que episódio, hein? Eu saí daqui uma pessoa melhor e acredito e espero que você aí do outro lado também sinta essa energia gostosa que nós estamos aqui. Não deixa de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Fica de olho que a gente está cheio de novidade e todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo episódio.